Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas disciplinas, para assim poder finalizar o nosso curso, a nossa parte do primeiro módulo, que está sendo feita aqui em Capela. Acredito que posteriormente vocês vão dar continuidade às aulas de vocês, às aulas práticas e as outras aulas que faltam em Pirá. Nessa parte do primeiro módulo ainda faltam algumas disciplinas. Depois dessa ainda ficam faltando 3, que eu não sei como é que vai se dar esse andamento. Se a gente vai fazer aqui, online ainda, ou se vai fazer presencial, ou se serão feitas em Pirá, com os professores de Pirá, online ou presenciais lá. Eu ainda não sei, já passei a situação para Tiago, e a gente aguarda uma nova conduta dele, né, sobre o caso, e seguiremos aguardando, né? Com fé em Deus que vai dar tudo certo. Essa aula vai ser um pouco extensa. Ela é uma das maiores que tem do módulo. Tem algumas partes que vocês também já fizeram em Pirá, que foram as partes das práticas. Hoje a gente só vai nesse momento agora a gente vai somente falar da parte teórica. Infelizmente não vamos poder fazer essa parte prática para vocês treinarem, para vocês terem um acompanhamento maior, infelizmente, né? Mas eu acredito que em uma outra oportunidade vamos poder fazer essa parte prática, certo? A disciplina, o nome da disciplina é Fundamentos da Saúde. Eu acredito que você já deve ter tido alguma aula referente com esse mesmo nome, lá em Pirá, acho que com o professor Michel, onde vocês aprenderam a ferir PA e tudo mais. A docente sou eu, e como vocês já sabem, as bases tecnológicas, saúde e doença, diferença básica, as práticas de saúde, equipe multiprofissional, terminologia hospitalar, pacientes hospitalizados, políticas de enfermagem, os instrumentos básicos de enfermagem, método de trabalho, movimentação e transporte de pacientes acidentados, sinais vitais, a assistência de enfermagem no atendimento, as necessidades do paciente, mobilização e humanização hospitalar. Nós iremos começar hoje falando sobre o processo de saúde e doença. Então aqui nós temos uma imagem onde nós possamos trazer para vocês esse pensamento de ressignificar também qual o significado de estar doente ou saudável. Nas duas imagens dá para ver que tem um bonequinho que ele está visivelmente doente, né? E o outro está saudável. Mas, às vezes, esse conceito de saúde e doença vem se transformando ao longo do tempo e vem mudando, né? Sofrendo diversas alterações, para que a gente possa refletir um pouco sobre essas definições impostas antigamente, e trazer um novo pensamento, nosso pensamento, a nossa constituição, através de estudos e de novas técnicas para saber definir esse estado de saúde e doença. Nesse primeiro bonequinho a gente vê que ele está visivelmente doente, mas ele pode ser uma pessoa saudável, só está com alteração, por exemplo, de temperatura no momento. E o bonequinho do lado, que está visivelmente saudável, ele pode ser uma pessoa doente e não saudável. Ele pode ter alguma comorbidade, ele pode não ser saudável por não ter hábitos saudáveis também. Então é uma coisa que vocês devem levar sempre para a vida de vocês. Essa mudança de pensamento, de saúde, de estar doente é porque está com alguma doença, com alguma comorbidade. E o saudável por apenas não ter nenhum tipo de doença. Entendeu? É uma definição um pouco ampla de você ser saudável, você ter condições de saneamento básico, de você ter saúde, essa saúde, qualidade de vida. Então não é só ser saudável, eu sou saudável porque eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa assim. Não, mas é um conjunto como um todo. Aí eu vou trazer definições de saúde e doença para vocês. A tela do computador está um pouco ruim e um pouco escura, mas tá dando para vocês verem direitinho. Eu vou trazer a definição de saúde e doença para vocês e depois um breve histórico sobre a criação do SUS, né? Como se deu a criação do SUS
no Brasil. E posteriormente a gente vai dando continuidade, falando como se deu essa criação do SUS no Brasil, no mundo, como é que se deu, né? As leis orgânicas, as definições da parte do SUS, que é um pouco mais teórica, mas a gente vai falando no decorrer das aulas. Saúde, de acordo com a organização, com a OMS, né? A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não a mera ausência de moléstia ou enfermidade, mas a saúde é resultante da influência dos fatores socioeconômicos, culturais, alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. Portanto, a saúde é um processo dinâmico em que o homem luta contra as forças que tendem a alterar o equilíbrio da sua saúde. Então, saúde não é só eu estar doente ou estar com alguma comorbidade, ou então eu não ter tal comorbidade. Por exemplo, eu não tenho diabetes, então a pessoa saudável, não. Para mim, saúde, eu tenho que ter vários fatores, socioeconômicos, o social, o econômico, o cultural. Eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que ter uma atividade de lazer. A rua onde eu moro tem que ter saneamento básico. Eu tenho que fazer parte de um processo de ter acesso à saúde. Tenho que ter o sócio, né? O acesso a atividades sociais também. Então, é todo um conjunto, não é apenas dizer que eu tô doente, eu sou uma pessoa doente, ou então eu não tenho doença. Não é só a ausência de doença, é o conjunto, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Segundo Perk, saúde é um estado relativo, equilíbrio de forma e função no organismo, que resulta do seu ajustamento dinâmico satisfatório às forças que tendem a perturbá-lo. Não é um interrelacionamento passivo entre a matéria orgânica e as forças que agem sobre ela, mas uma resposta ativa do organismo no sentido de reajustamento. Doença, em oposição à saúde, é um estado de desequilíbrio do indivíduo com as forças de seu ambiente externo e interno, ou seja, ocorre perda ou limitação da sua capacidade de adaptação ao meio ambiente. Então, a partir do momento que eu estou doente, quando eu tenho uma alteração de temperatura, quando eu estou com a cefaleia intensa, quando minha pressão está baixa, quando meu diabetes subiu, então a partir disso daí teve uma posição do meu desequilíbrio, eu saí do meu equilíbrio natural, então eu estou doente. Saúde versus doença. A saúde passa então a ter como fatores determinantes e condicionantes, dentre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento, o ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Assim, não é mais o caso de se pensar em garantir saúde exclusivamente pela ausência de doença. A sociedade exige ações interativas, solitárias, integrais que associem as realidades locais na área econômica e político-institucional, assegurando direitos e deveres, liberdade e participação. Saúde pública, então, toda com essa discussão sobre saúde e doença, veio, né, essa necessidade da criação da saúde pública, que é voltada para as ações de manutenção da saúde da população, garantindo um tratamento adequado e a prevenção de doenças. No Brasil, a saúde pública é regulamentada pela ação do Estado, município e demais secretarias de saúde estaduais e municipais. Então, para garantir essa saúde em um município, vai partir do Estado, dos distritos e assim seguir para todos os municípios. O objetivo básico da saúde pública é garantir que toda a população tenha acesso ao atendimento médico de qualidade. Um breve histórico sobre a saúde pública no Brasil. A saúde na época da colonização e império. Então, durante o período da colonização e império do Brasil, não existiam as políticas públicas voltadas para a saúde. Então, essa saúde era determinada pela classe social do indivíduo. Então, os nobres tinham acesso aos médicos que vinham de outros países e os escravos indígenas não recebiam nenhum tipo de atenção médica. Tinham as santas casas de misericórdia, onde tinha pessoas que iam prestar esse serviço de maneira filantrópica, de maneira como se fosse doação, né? E a partir disso daí a gente vê que existia uma certa diferença. Então, os nobres tinham acesso aos médicos que vinham de outros países com os navios. E os negros, os escravos, os indígenas, os pobres, eles não tinham acesso nenhum a serviços de medicina.
Em 1808, marca a chegada da família real ao Brasil e também a criação dos primeiros cursos de medicina. Assim foram formados os primeiros médicos brasileiros, os quais lentamente começaram a substituir os médicos estrangeiros. Então, a partir disso daí, com a criação desses novos médicos no Brasil, eles começaram a ter uma atenção maior à população brasileira. A saúde pública após a independência do Brasil. Após a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro determinou a criação de órgãos para inspecionar a saúde pública como forma de evitar epidemias e melhorar a qualidade da vida da população. Então, a partir disso, com a independência do Brasil, Dom Pedro buscou, a melhoria em si do Brasil. Com essa melhoria, veio a parte do saneamento básico, de sanar as doenças que existiam no Brasil, e marca também no final do século XIX, no início do século XX, a campanha de vacinação contra a varíola, que é tão conhecida como a revolta da vacina, que ele trouxe a vacina para vacinar a população e algumas pessoas não queriam, achavam que aquilo ali era uma coisa ruim, que não era coisa boa. Então eu passei uma atividade para vocês no final, para vocês darem uma estudada mais um pouco sobre isso, para vocês terem o conhecimento também, porque se a gente for, essa parte é muito extensa. Se eu for me adentrar a tudo, é uma parte muito gostosa também de se estudar. Eu particularmente gosto muito, não sei se vocês vão gostar. No início eu não gostava, eu odiava. Nossa, eu tinha pavor. Mas depois, quando eu comecei a ler, comecei a entender, comecei a me aprofundar um pouco mais no assunto, eu vi que era um assunto muito gostoso de estudar, de você entender, como estava acontecendo no passado, para a partir daí você entender o que é que está acontecendo no futuro, o que está acontecendo no presente, para entender o que pode acontecer no futuro. Então, é muita coisa para se falar e algumas coisas eu não vou adentrar. Eu vou passar as atividades para vocês estudarem um pouco mais, como atividade complementar, para vocês estudarem um pouco mais e não ficarem sem saber sobre o assunto, certo? A criação do Sistema Único de Saúde. Então, o Ministério da Saúde foi criado em 1953, que foi quando também iniciaram as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. Daí surgiu a criação do Sistema Único de Saúde, que pudesse atender a toda a população. Em 1970, apenas 1% do orçamento da União era destinado para a saúde, e ao mesmo tempo surgiu o movimento sanitarista, formado por profissionais da saúde, intelectuais e partidos políticos. Eles discutiam as mudanças necessárias para a saúde pública no Brasil. Uma das conquistas do grupo foi a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Essa é uma data e essa 8ª conferência vocês vão ouvir muito falar, porque ela foi a que marcou a criação, o esboço, para a criação do Sistema Nacional de Saúde. A Constituição de 1988 traz a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. Outra importante conquista foi que o sistema de saúde público deve ser gratuito, deve ter qualidade e deve ser acessível a todos os brasileiros e os residentes no Brasil. No artigo 196 da Constituição da República Federativa, trouxe a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, embora nunca tenha sido financiado para dar a resposta mais adequada para a população. Por esse motivo, os estudiosos alegavam que a reforma não acabou e é preciso que o sistema seja reformulado. Então, assim, comparando com os outros sistemas de saúde de outros países, o SUS é o maior sistema de saúde público do mundo. É gratuito, é universal, é de qualidade, oferece serviço de saúde para todos da população, sem discriminar quem é negro, quem é branco, quem é pobre, quem é rico. Então, é para todo mundo, E sem ter esse financiamento. Tem algumas partes que tem algum financiamento? Tem, mas ele não é financiamento 100%, Houve até um noticiário outro dia falando do interesse, de Bolsonaro de fazer esse
esse financiamento da atenção básica. Mas eu acredito que ele não seja capaz de fazer isso, né? Já pensou privatizar tudo? Mas vamos seguir, né? Vai aqui. E aqui eu trouxe uma atividade para vocês. Eu vou mandar uma foto para vocês aprofundarem um pouco mais o assunto de hoje. Aí na próxima aula eu dou continuidade à parte do histórico do SUS. E aí a gente vai continuando a nossa aula para vocês estarem um pouco mais por dentro de tudo que aconteceu, desde a criação do SUS até a desmistificação, como foi que aconteceu, como antes do SUS, o que é que foi criado, como era que era feita essa oferta em saúde para todo mundo, ok? Eu só vou passar a atividade e essa atividade para vocês me entregarem até sexta-feira, certo? A nossa próxima aula vai ser na sexta, aí vocês me entregam essa atividade até na sexta-feira, tá bom? Boa noite para vocês.